Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz de nosso Deus e Pai possa habitar em nossos corações, de maneira que sintamos a presença do Seu Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, nos guiando a todo momento. Amados, hoje, quarta-feira, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica, uma lição belíssima, do capítulo 13 de 1 Coríntios, é um capítulo poético, falando sobre o amor de Deus. Ontem, na terça-feira, nós estudamos aqui na verdade dois não, foram 3 versos bíblicos, do 8 até o 10, quando Paulo nos diz que o amor verdadeiro, referindo-se ao amor eterno, o amor de Deus, não o amor que a gente conhece aqui dos homens, esse amor jamais vai se acabar. Esse amor nunca acaba, né? Se a gente hoje, como religiosos, no tempo em que nós vivemos, colocar dentro desse amor as profecias, os dons, como dons de língua, de idiomas, ou como todo conhecimento, toda a ciência, não só o conhecimento teológico, mas o conhecimento acadêmico de uma forma geral. Diante do amor, esses conhecimentos, eles são ínfimos, são pequenos demais. Paulo diz que hoje esse conhecimento a gente conhece ele só em parte, E porque só conhecemos em parte, nós falamos desse amor, profetizando, falando dele no futuro, também em parte, porque não temos o conhecimento profundo deste amor que é eterno, não acaba. Se não acaba, é eterno, Pois bem, vimos também na segunda pergunta de ontem, que Paulo está dizendo, agora, quando esse amor que é perfeito, que é pleno, que é eterno, que nunca acaba, quando ele vier, então tudo isso que a gente conhece, que é parcial, que é em parte, isso não fará mais sentido, será aniquilado, E nós até citamos o exemplo aqui, ontem nós falamos aqui, que o exemplo de uma criancinha. Nós, quando criança, que tinha 5, 6 anos de idade ali, que sonhávamos com uma bicicleta como sonho de consumo. Era tudo na vida, o que mais importava se a gente ganhasse aquilo lá. Era o sonho, de receber uma bicicleta, etc. Ou uma menina, uma boneca, um outro, qualquer outra coisa. O sonho infantil, Que é ganhar aquilo, ter aquilo, era algo realmente assim, era ao concurso, era algo assim, tudo que se queria na vida, Sonho infantil. Aí quando a gente fica maduro, fica adulto, A gente vê que aquilo que aquele amor, aquela paixão infantil, não era tão importante quanto outras coisas, e aquilo até chega a não fazer mais sentido, né? Ou, como adulto, você tem a oportunidade de comprar várias bicicletas, mas você não quer mais aquilo, não é sonho mais. Talvez você compre bicicleta porque você quer fazer exercício físico, está pensando em outra coisa, não mais como aquele sonho de criança. Não faz mais sentido aquilo. É mais ou menos isso que Paulo diz aqui, E hoje, na nossa primeira pergunta de hoje, a 7ª pergunta da lição, diz assim: qual é o significado da fala óbvia do apóstolo Paulo neste texto que a gente vai ler agora? Há algum significado tipológico no sentido espiritual na fala dele? Será que há? Vamos ver aqui em 1 Coríntios 13, versículo 11, ele diz assim: quando eu era menino, que coisa linda, o exemplo que a gente deu ontem, sobre a bicicleta, está perfeito, Olha aqui, ele usa justamente isso, quando eu era menino, A gente citou ontem, sonho de menino ter uma bicicleta, olha aqui, que coisa perfeita. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, ou cheguei adulto, que o menino também é homem, é ser humano, quando eu cheguei a ser adulto, desisti das coisas próprias, das coisas que inerentemente são das coisas de menino. Que coisa, O que Paulo está querendo com essa linguagem, Paulo usa muito essa linguagem. Não só aqui, na carta aqui aos Coríntios, mas em várias outras cartas, a Timóteo,
Não sei se ele usa também a Tito ou a Filemon, mas usa também no livro de Hebreus, né? Falando essa questão do leite. Ele fala da criança que toma leite. Quando ele usa o termo menino aqui, ele fala de uma fase em que você praticamente não conhece nada, está aprendendo tudo. Conhece muito pouco sobre poucas coisas da vida. A criança, ela só conhece o básico, né? Ela conhece o básico, ela tem que conhecer o básico. Brincar, o nome do brinquedo, a comida que ela está, cada comida nova que ela está aprendendo ali, o prato, a comida, ela sabe o básico. Chega uma época da vida da criança, não sei se é pelos 5 ou 6 anos, que tudo que a mãe e o pai fala para ela, ela vai perguntar por quê? Por quê? Por quê? Né? Porque ela começa a primeira fase de um despertamento ainda infantil, né? Que ela sente que precisa aprender mais, mas não entende ainda. E por quê? Porque o pai e a mãe começam a explicar e ela não consegue entender. Com tantos porquês, ela ainda fica insatisfeita, né? Porque é coisa de menino, mostrando claramente que os meninos não sabem muita coisa. Paulo está usando esse exemplo aqui para dizer, olha, diante do amor eterno de Deus, nós somos como meninos, conhecemos esse amor muito pouco. E nos nossos corações há muitos porquês em relação ao conhecimento desse amor. E então Paulo aqui, na sua explicação, ele vai aqui, vamos usar o termo esquartejar, ou esquadrinhar, ou separar, né? Ou dividir o pensamento aqui em três partes, né? Ele usa o termo aqui, falava como menino, falar, sentia como sentir e pensava como menino, né? Então ele usa o termo falar, sentir e pensar. Então, o amor que nós conhecemos de Deus hoje é como a fala de um menino. Um menino, quando fala, ele sabe de tudo, a fala dele tem sabedoria, ou o menino fala coisas que, ao ouvido do adulto, não faz muito sentido. Até os adultos gostam até de rir, porque vê que aquilo em determinados momentos, são bobagens, ou seja, o conhecimento é muito pequeno, não é? Muito pequeno. Não é assim? Pois bem. Então, se há algum doutor em teologia, algum homem, né, que se sente espiritual demais para falar sobre o amor, coloque-se no seu lugar, porque ainda você é um menino quando fala sobre esse tema. Nós somos todos, né? Ele diz mais, ó, os meus sentimentos, sentia como menino. Os nossos sentimentos em relação ao amor ainda está muito distante da fase adulta, que só vamos tê-la quando chegar esse tempo, conforme diz o texto anterior. E, por último, Paulo fala pensar como menino. Até os nossos pensamentos, a nossa parte racional, quando nós tentamos racionalizar, raciocinar, meditar sobre o amor, ainda é como menino. Então, vamos orar ao Senhor para que nós cheguemos à fase adulta, como homem, para que a gente possa ultrapassar esse momento de ser criança, deixar tomar leite de criança e tomar agora, comer uma bebida sólida e chegar à fase adulta e compreender esse amor verdadeiro que Paulo aqui, que ele também, Paulo, né, não conhecia na sua plenitude, está tentando mostrar para nós que ele também sabe que vai aprender quando chegar o dia da sua ressurreição. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa 8ª pergunta, que diz assim: o que significa dizer que agora vemos como espelho? E a outra frase é: conheço em parte. O que o apóstolo quer dizer ao falar conhecerei no futuro, né? Ou que ele conhecerá no futuro também, claro. O que ele está querendo dizer com isso? 1 Coríntios 13, versículo 12, diz assim: porque agora vemos como como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei também como sou conhecido.
A linguagem aqui parece ser, é uma linguagem rebuscada, não é uma linguagem como nós falamos hoje, né? Que Paulo está usando aqui, é o texto bíblico sendo traduzido numa linguagem muito antiga, uma forma de comunicação, numa cultura antiga, numa linguagem antiga, por isso tem a dificuldade. Mas vamos mostrar aqui como isso trazer para a linguagem de hoje para a gente entender o que ele está dizendo aqui, né? Quando Paulo diz aqui, hoje nós vemos esse amor, como nós nos olhamos no espelho, claro que no tempo de Paulo, qual era o espelho dele? Se fosse o espelho de hoje, Paulo não usaria esse exemplo. O espelho de antigamente era, por exemplo, um pedaço ou no reflexo numa água muito limpa, que você olhava para a água, e ali você tinha um reflexo, e uma água límpida, era o melhor reflexo que alguém poderia ter da sua face. Mesmo assim, olhe para o seu espelho hoje, o seu espelho é idêntico. Você está vendo você mesmo, é algo perfeito. A precisão é inimaginável, né? Do perfeito. Paulo não está falando desse espelho que nós temos hoje. Os homens ricos tinham em sua casa pedaços de latão polido, brilhoso, e ali, você se olhar num latão, né, numa parede, era o espelho de antigamente, e olhar naquele latão ali para tentar se ver como você mais ou menos era, né? Naquele espelho ali. Então, como Paulo diz aqui, é uma imagem que ela não é perfeita, é uma imagem obscura. Não tem como você se ver perfeitamente no espelho, naquele espelho de antigamente. É por isso que ele está usando esse termo aqui, né? Se fosse nos dias de hoje, não caberia essa informação aqui, né? Então, ele está dizendo assim, ó, mas então, hoje nós não vemos com toda clareza. Nós não podemos ver esse amor, ou a pessoa do amor, tanto faz que é Deus, né? Ou o amor de Deus refletido na face de Cristo, aqui na terra, o amor de Deus na prática em Cristo, né? Então, esse amor que nós conhecemos ele hoje, ele ainda não está muito claro. É como um reflexo num latão, a nossa face no latão. A gente não consegue enxergar com clareza esse amor, né? Ou o amor pessoa, ou o amor aqui, no contexto aqui da gramática aqui, o amor sentimento, o amor dom, o amor como virtude, né? Não conseguimos vê-lo com clareza ainda. Por isso que a gente só vai ver com clareza e entendê-lo com profundidade quando ele vier. Como é o termo que ele usa nos versículos anteriores, né? Quando ele vier, quando Cristo se manifestar. É a partir dali que a gente vai ver. Quando nós experimentarmos a transformação do nosso corpo corruptível em corpo incorruptível, né? E aí ele diz assim, ó, hoje, quando chegar aquele momento de eu ver esse amor face a face, ele usa o termo face a face. Por que face a face? E algumas pessoas acham que ele está falando aqui de uma pessoa, de Deus, ver Deus face a face. Tem no sentido duplo aqui, as duas coisas. Mas o face a face aqui, ele está falando do latão, como ele está olhando para o latão, olhando a face dele no espelho, no latão de antigamente. Está falando no sentido de conhecer, de compreender, no sentido de discernir, e também no sentido de olhar na face de Deus. Porque se Deus é amor, só em olhar para a face de Deus, a gente vai aprender alguma coisa, a gente vai sentir alguma coisa, né? Ou muitas coisas, né? Muitas coisas. E eu espero que seja muitas coisas, né? Porque parece que vai ser muito mais do que o que a gente espera. E então o texto diz aqui ainda que eu conheço isso em parte, da mesma forma que eu olho no espelho e vejo o meu rosto, no espelho de antigamente, que eu olho no espelho e vejo a minha face de forma parcial, turva. Não tenho precisão da minha face. Todos nós conhecemos esse amor em parte. Assim como conhecemos o amor de Deus, o caráter, né, a índole de Deus, também de forma parcial. Mas chegará o tempo, ele diz aqui, que eu conhecerei, esse momento vai chegar, em que eu conhecerei o amor
que eu conhecerei a pessoa de Deus e a pessoa de Cristo, como ele, como ele é conhecido de todos. Paulo, olha só, olha que afirmação profunda Paulo está falando agora. Paulo, ao olhar no espelho, ele não se conhecia ou não se reconhecia perfeitamente, no espelho de antigamente. Mas ele está dizendo assim, olha, mas eu sou conhecido de outras pessoas, assim como outras pessoas olham na minha face e vão conseguir me definir claramente como eu sou, como hoje a gente, antigamente também não tinha, né? Hoje a gente pega um celular e faz a foto da nossa face, está ali quem somos de fato. Você olha para o próprio rosto e se reconhece com perfeição. Antigamente não tinha máquina fotográfica, né? Filmador, essas coisas, né? No tempo de Paulo, não. Então não tinha como se reconhecer. Mas Paulo está falando aqui de outra pessoa conhecer ele. Ó. Paulo está dizendo, como eu sou conhecido, ou seja, alguém que olha para mim, vê minha face perfeita, é como se eu tivesse no olho daquela pessoa que está olhando para mim mesmo. Eu vou conhecer o amor com todas, não só a sua silhueta, mas com todos os seus detalhes. Conhecer com profundidade. E continuarei conhecendo. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Que depoimento esse que Paulo, né, ao falar do amor, ele estimula você a viver uma vida aqui na Terra para conhecer esse amor em parte. Para que a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, né, seja realmente focada no dia que esse amor se manifestará, para que a gente possa experimentar, não só conhecer, né, mas conhecer no sentido de experimentar, de viver esse amor.